Fala, galerinha do YouTube, bom dia, boa tarde, boa noite. Bora começar um videozinho no canal. Bora falar de um assunto que o pessoal tá perguntando bastante aqui, comentando no canal. Vou mandar um forte abraço aí, ó. Chaveiro Avenida, Mato Grosso do Sul, chegamos, hein? Alô, alô, Três Corações, chegamos também. Maringá, no Paraná, chegamos também. Isso aí, rapaziada. Bora que bora, hein? O show não pode parar. Então, rapaziada, o pessoal vem perguntando bastante sobre alongamento de plataforma. O que é um alongamento de plataforma? Você foi carregar e não coube? Aí você se sentiu pequeno? Quer pôr mais um pedacinho de ferro na plataforma? Quer dar aquela alongada? Então, rapaziada, fica bom, mas não é igual, né? Você fabricar uma do zero no tamanho que você precisa. Ou seja, uma plataforma de um caminhão 3/4 hoje, geralmente o padrão, né, que foi estabelecido há um tempo atrás, padrão assim, no ditado popular, é 5,5 por 2,20. Ideal para carro de passeio. Porém, vans, os caras foram crescendo as vans, né? Antigamente tinha as Sprinter aí, 310, 311, 312, 313, começou a ficar grande. Já começou a ficar pequeno 3/4. Muita gente começou para plataforma de 6 metros, 6,20, né? Então, começou a ficar melhor para fazer o carregamento. Hoje em dia tem umas vans aí alongadas aí, Deus me livre, é grande, hein? Quase o tamanho do micro-ônibus. Inclusive os micro-ônibus também veio dando uma esticadinha, né? Foi mudando as leis entre eles aí, micro-ônibus de 2 portas, já fica comprido. Então assim, eu sempre falo, já tenho vídeo falando mais ou menos sobre esse tema, mas não tão específico. Você tem uma plataforma de 5,5 metros, você vai precisar de uma de 6,5, 7. Aí você tem uma de 7, você vai precisar de uma de 7,5, 8. Você tem uma de 8, você vai querer uma de 10. E assim vai. Tem vários recursos. Tem caminhão que tem o Santo Antônio ou Malhau, como preferir falar, fixo, né? Dá pra você roubar um pouquinho e deixar a plataforma aí 40, 50, 60, 70 centímetros aberta. Colocar a carga um pouco pra frente. Que mais? Se o Santo Antônio for fixo, o Rodrigão tá indo embora. Carregou e tá indo. Eu fico por aqui, vou entrar pra carregar. Então se o malhar for fixo, você consegue deixar a plataforma um pouco aberta, ganhar no comprimento. Se o malhar for móvel, junto com a plataforma, vou tentar puxar aqui e mostrar algum modelo móvel, aí você já não consegue. No meu caso aqui, o meu redutor é alto, do caminhão do Scania. Então eu não consigo, por exemplo, pôr um caminhão pra frente e deixar a plataforma aberta, porque vai pegar no para-choque ou no radiador, meu redutor é grande. No toco eu já consigo deixar ela aberta. Meu Scania não tem malhar, o toco tem, mas é fixo. O 3/4 meu, o malhar é fixo. Eu consigo também deixar a plataforma um pouco aberta, recuada, ganhando espaço. Já o ideal que eu falei, rapaziada, é a plataforma já ser fabricada do zero no tamanho certo. O ideal é bom você já fazer ela do zero do tamanho certo, por conta do vigamento embaixo, né? Viga I ou viga U, ou o que você utilizar, já ser do tamanho certo e não alongada, né? Mas fica bom, fica aí 70%, 80% aí, você alongando. Mas você sempre vai faltar ou sobrar. Você alonga uma plataforma de 5,5 para 6,5, 7, você já perde na manobra, já perde na entrada em oficina, já porque o caminhão fica comprido, já começa a atrapalhar, porque não é só alongar o caminhão, vai alongar o entre-eixo. Alongou o entre-eixo, você perde muito em manobra. Então o caminhão, quanto maior ele é, pior é na manobra. Quanto menor ele é, mais versátil fica. Melhor de manobra, você entra em oficina fácil, entra na garagem do cliente, vira em qualquer rua, não fica tão restrito. Para entrar numa rua fica mais fácil, entre eixo curto. Mas é o que eu sempre falo, a gente nunca vai ter uma ferramenta que vai suprir tudo, né? Você vê, eu vim do 3/4 pro toco, pro truque, pro bitruque, hoje eu queria uma carreta, sempre vai faltar ou sempre vai sobrar. Então tem situações que eu preciso carregar 8 metros
pesa 200 quilos, eu tenho que ir no toco porque não cabe no 3/4. Ou tem situação que eu preciso carregar 7.000 quilos, 2, 3 metros de comprimento, não dá no 3/4 por conta do peso. Então assim, o leque nunca vai estar assim 100% aberto e você sempre, o falta ou sobra. Mas a gente quer sempre a melhora. Você tem que pôr o que na ponta do lápis? Eu vou alongar a plataforma porque eu fui carregar uma van, igual o inscrito comentou, e não coube por centímetros. Quantas vans você tem dessa? Quantas coisas grandes você tem dessas? Compensa você alongar o seu caminhão para fazer um ou outro serviço? O investimento que você vai gastar para mexer no caminhão paga? Vai valer a pena? Eu quero explorar essa área. Opa, bacana, quero explorar essa área, então eu vou alongar o caminhão. Não, é uma vez ou outra. Não compensa. Compensa mais você o quê? Tentar explorar a área devagar, juntar o dinheiro, comprar um caminhão maior ou alongar. Porque você fica gastando dinheiro à toa, não é à toa, né? Claro que tudo que você fizer de melhoria na sua ferramenta vai ser bom pra você, mas tem que ver na ponta do lápis, né? Olha aí, o recurso que eu tenho, consigo ganhar esse espaço, porém meu redutor é alto. Dependendo do que for, não me resolve. Tá vendo? Ou eu termino de fechar ela, vou mostrar pra vocês aqui. Terminar de fechar a plataforma para vocês entenderem do que eu tô falando. Eu já alonguei 2 plataformas e já quis alongar uma outra, acabei não fazendo. Comprei um 19320 na época, andei com ele no toco, depois no truque e no bitruque. E nesse meio do caminho, ó, que ela tá fechada toda, a minha eu deixei um espaço. Nesse meio do caminho, eu comprei a plataforma de 10 metros e mandei alongar o caminhão. O que eu fiz? Eu alonguei o entre-eixo, que é isso aqui, ó. O entre-eixo, para quem não sabe, é do cubo aqui até o primeiro eixo dianteiro. Eu alonguei o entre-eixo errado. E aí ficou faltando 70 centímetros lá na frente, exatamente onde eu mostrei agora no scanner para vocês, ficou faltando 70 centímetros. O que eu tive que fazer? Mandar dobrar a chapa, comprar a Vigaí. A Vigaí é isso aqui, eu vou mostrar para vocês. Vigaí é aqui, essa viga que corre o trilho. Vendo? Isso aqui é a Vigaí. Tive que comprar um pedaço de Vigaí, mandar, soldar, alongar a plataforma. Ou seja, eu ia montar um bitruque com 10, acabei montando um com 10,70. Ficou bom. Ficou muito bom. Ficou muito bom mesmo. E... não vou sair agora. Pode abrir o portão, acho que nunca vou sair. Vou virar a câmera aqui. Comprei um Ford Cargo também na época, um 1717. E ele tinha um pedaço da plataforma, ó. Foi assim, o cara mandou fazer a plataforma, errou no entre-eixo, igual eu errei no meu Constellation que eu falei. E aí ele mandou fazer um pedaço fixo, de acho que 60 ou 70 centímetros. Fixo. Um assoalho fixo na frente da plataforma. Eu acho que eu não vou ter foto pra mostrar. Faz muito tempo isso. E aí quando eu comprei o caminhão, imagine que fosse um alhau fixo, mas não era. Era um pedaço de assoalho fixo e o redutor, claro, na plataforma. E aí eu não gostei. Você vasculava a plataforma, ficava um pedaço fixo ali, como se fosse uma cabine móvel, uma cabine de passageiro. Mais ou menos aquilo, mas era um pedaço de assoalho. E aí eu mandei juntar as partes e alonguei também a plataforma. Ficou muito bom também. Essa não ficou tão bom igual a do Constellation, mas ficou bom. Trabalhei muito tempo e ficou bom. Então, resumindo, dá pra se fazer, porém tem que fazer bem feito, bem reforçado. Nada de gambiarra. Tem que fazer com a chapa certa, com o pedaço da viga aí certo. Tem que fazer um negócio bem feitinho, fica muito bom. Beleza? E aí, sobre a Asa Delta, vamos falar um pouquinho aqui. É igual a Asa Delta, rapaziada. Eu já tive Asa Delta, hoje não tenho mais, não trabalho mais com Asa Delta. De acordo com o quê? Com a necessidade. Já cheguei a pegar com um amigo aí 60, 70 carros de uma vez, lote. Ficava indo e voltando. Quem vai ganhar mais dinheiro? Quem carregou um carro, quem carregou de 2 ou de 3. Na época eu carregava de 2. Mas de acordo com a demanda. Eu não tinha Asa Delta, começou a aparecer. O que eu fiz? Corri, comprei Asa Delta, coloquei.
e ralar e ganhava dinheiro. Hoje meu serviço mudou, vai mudando. O trabalho é um ciclo, né? A vida é um ciclo. Então você vai se adaptando de acordo com o que você pode, claro, né? Ninguém tá aqui pra falar pra você fazer o que não pode ou o que não dá. Você vai se adaptando ao que você pode, ao que você aguenta pagar e a necessidade do trabalho. De acordo com isso você vai, né, tendo seu faturamento, seu rendimento. Caminhão grande, a mesma coisa. Então assim, corra sempre atrás do seu objetivo. Se o seu objetivo tá pedindo para você alongar ou comprar um caminhão maior ou cabe no seu bolso, vai fazendo. Mas lembre-se, põe sempre na ponta do lápis para você não entrar na conta do prejuízo. Beleza? Então é isso. Vou deixar aqui umas fotos aqui de umas coisas que eu já carreguei aqui, sobrando um pouquinho. Vocês vão entender do que eu tô falando. Beleza, rapaziada? Bora que bora fazer um carregamento aqui. O pessoal tá me chamando, por isso que eu tô olhando. E vamos carregar e vamos pôr dinheirinho no bolso, que nós nascemos, foi com saúde, não foi rico, não é não? Então bora, chama. E é isso aí, rapaziada. A gente vai trocando um pouquinho dos conhecimentos aí, vamos tentando ir proseando com vocês aí desse jeito, dessa forma. Se chegou até aqui, claro, dá aquele like, né? Ó, o like. Curte, comenta, compartilha, fala pra gente até onde chegou esse vídeo. A gente quer chegar no Brasil inteiro. Chegamos um pouquinho fora já e estamos indo aí, gatinhando. Bora que bora, beleza, rapaziada?